Você se lembra o que aconteceu no final do ano de 2019? Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, surgiram os primeiros casos de uma nova cepa do coronavírus, a qual não havia sido identificada em seres humanos até então. Os primeiros sintomas começaram a aparecer e rapidamente os casos se espalharam para as demais regiões do mundo, deixando todos os países em alerta para impedir a circulação do vírus. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto do novo coronavírus, anunciando emergência pública de importância internacional. Diante dessa situação, todos os países começaram a se responsabilizar e se solidarizar para evitar a propagação da Covid-19 globalmente. Já no dia 11 de março de 2020, foi declarado oficialmente o início da pandemia no mundo, visto que diversas regiões estavam com um número alto de casos e o vírus estava se expandindo na população. A partir daí, cada governo tomou suas próprias medidas para o combate à pandemia e foi nesse momento que ficou clara e evidente a importância dos sistemas de saúde para tratar de uma situação como essa. O Sistema Único de Saúde no Brasil, mais conhecido como SUS, apresenta 3 princípios fundamentais. O primeiro é a universalidade, oferecendo tratamento a todo e qualquer cidadão. O segundo é equidade, onde o paciente recebe cuidado e atenção proporcionalmente à sua necessidade. E o terceiro é integralidade, onde o paciente é visto como um todo e não só a sua enfermidade. E tudo isso, toda essa questão foi notória positivamente nessa situação difícil. Já o sistema de saúde do Canadá, chamado Medicare, também foi fundamental, pois tem muitas características positivas e é equivalente ao SUS no Brasil. Agora falaremos um pouco sobre esses dois sistemas de saúde e apontaremos as principais medidas adquiridas frente à pandemia da Covid-19. No Canadá, o sistema público de saúde é chamado de Medicare, o qual é regido pelo Canada Health Act, legislação federal para seguro de saúde com financiamento público. Esse sistema possui basicamente as mesmas propostas do SUS brasileiro. Entretanto, a principal diferença entre eles está no fato de que no Canadá, cada território ou província possui seu sistema de saúde, ou seja, não possui apenas um plano nacional. Os principais objetivos da política de saúde canadense estabelecidos na lei são, abre aspas, proteger, promover e restaurar o bem-estar físico e mental dos residentes do Canadá e promover o acesso razoável aos serviços de saúde sem barreiras financeiras ou outras. Fecha aspas. Além disso, os serviços de saúde básicos e fundamentais devem seguir os princípios da universalidade e serem acessíveis por meio de médicos e centros hospitalares. Nesse contexto, lá é comum os indivíduos terem um family doctor ou médico da família, o qual é responsável pelo histórico médico da pessoa e por encaminhá-la, quando necessário, a outros profissionais de saúde. Se o paciente não possuir um médico da família, pode ir até uma walk-in clinic, muito parecida com um posto de saúde, sendo o local onde a pessoa chega sem hora marcada para casos que não são emergenciais. E, se preciso realizar exames, preenche um formulário e o exame fica gratuito. Um dos diferenciais do sistema de saúde público no Canadá é o atendimento gratuito para as gestantes, cobrindo as 2 ultrassonografias, que lá geralmente costumam fazer somente na 10ª e 20ª semana de gestação. Também há a cobertura do pré-natal, o qual inicia entre a 8ª ou 10ª semana de gestação. Nesse momento, o sistema oferece todo o apoio às mães, oferecendo cursos e materiais de estudo, e também profissionais para solucionar as dúvidas. Durante a gestação, a família pode escolher um médico para acompanhar esse processo, porém, o médico que realizará o parto será o que estiver de plantão no dia. Uma outra característica desse sistema de saúde é a cobertura de serviços dentários se o mesmo ocorrer em um hospital. As províncias garantem serviços odontológicos e alguns medicamentos para determinados grupos como idosos, crianças e pessoas com baixa renda. Já o Sistema Público de Saúde no Brasil é conhecido como SUS. O SUS segue os 3 princípios: universalidade, equidade e integralidade. Esse sistema é de extrema importância para todos os cidadãos brasileiros.
uma vez que a população de baixa renda do país não possui condições financeiras adequadas para a frequentação de hospitais privados e, sem o sistema de saúde público, não receberiam atendimento médico. Além disso, através do SUS, vários medicamentos são distribuídos de forma gratuita para a população, tais como medicamentos para influenza, doenças hematológicas, tabagismo e doenças nutricionais, bem como vacinas, soros e imunoglobinas. Em situação pandêmica, o SUS teve um papel fundamental no combate à doença, graças à abertura de leitos médicos, UTIs específicas para tratar os pacientes infectados e medidas de proteção para os profissionais da saúde que estavam na linha de frente. Foi de grande ajuda também a aplicação da vacina imunológica da Covid-19, a qual foi distribuída para toda a população brasileira sem custo algum, tendo inenarrável importância para a queda da mortalidade pelo coronavírus no Brasil, graças a essa iniciativa do SUS de oferecer a vacinação para toda a população brasileira. No Brasil, o primeiro caso da Covid-19 foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020. No dia 29 de fevereiro foi registrado o segundo caso importado e assim se seguiu até o dia 5 de março, no qual o número de casos subiu para 8 e a primeira transmissão interna no país foi confirmada. A partir daí, os casos começaram a crescer consideravelmente e a taxa de transmissão se elevava a cada dia. Durante a pandemia no Brasil, ocorreu uma superlotação em hospitais tanto públicos quanto privados em quase todo o país. Tratamento precoce ineficaz, ataques à ciência, falta de oxigênio e insumos em alguns estados contribuíram para que o colapso iminente do SUS se tornasse cada vez mais presente. No dia 13 de março de 2020, as medidas de isolamento social foram implementadas pelo governo para todo o país. E no dia 3 de julho de 2020, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aprovou a lei que tornava obrigatório o uso de máscara tanto em lugares públicos quanto em lugares privados. Mesmo com essas medidas, após 6 meses de pandemia, o Brasil já havia registrado cerca de 100 mil mortes por Covid-19. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 3 milhões de pessoas haviam sido infectadas por coronavírus no país. Após as festas de final de ano, o Brasil registrou a terceira maior alta no número de óbitos. Em 8 de janeiro de 2021, um pedido de autorização para o uso emergencial da vacina Coronavac foi realizado à Anvisa. Nesse mesmo período, a cidade de Manaus estava passando por um momento extremamente delicado e grave, a falta de oxigênio medicinal e a superlotação de hospitais públicos e privados. Abril de 2021 superou todos os meses, se tornando o pior mês da pandemia de coronavírus no Brasil. A 6 dias do fim do mês, foram registrados 67.723 mortes no dia. Atualmente, no Brasil, o número de casos e óbitos está em queda e o uso de máscara já não é mais obrigatório na maioria dos estados. Além disso, cerca de 77,9% da população brasileira está com o esquema vacinal completo. Dados da pandemia da Covid-19 no Brasil, segundo o site Bing Covid. Total de casos, 31,4 milhões. Número de óbitos, 668.074 mortes e 447,5 milhões de doses de vacinas administradas. Já o primeiro caso de Covid-19 no Canadá foi registrado em 25 de janeiro de 2020. Um homem de 50 anos que havia retornado de Wuhan, na China, após apresentar febre e dificuldade respiratória, ele foi submetido a testes, seguindo a confirmação, se tornando o primeiro caso no país. Logo no início, quando foi decretado oficialmente o início da pandemia, o governo canadense adotou diversas medidas para conter o avanço do vírus. Após um mês do primeiro caso confirmado, Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, fez uma declaração na qual reforçava que quem chegasse de viagens internacionais deveria cumprir o isolamento em casa durante 14 dias, e caso essa exigência fosse descumprida, haveria uma multa. Além disso, diversos lockdowns foram ordenados pelo governo quando havia picos de transmissão no país. Em março de 2020, uma pesquisa indicou que 85% da população canadense estava seguindo o isolamento à risca. Atualmente, o país soma 3,9 milhões de casos confirmados e o número de mortes está em 41 mil. A vacinação no país correu de forma rápida e hoje conta com 93,15% da população com o esquema completo de vacinação, o que é um número ótimo.
Uma das medidas implantadas no combate à pandemia de Covid-19 foi a promulgação da Lei Benefícios de Resposta e Emergenciais do Canadá, a qual permitiu e autorizou o pagamento de um auxílio financeiro para completar a renda dos trabalhadores canadenses, que perderam sua renda financeira em virtude dos motivos associados à doença do coronavírus. Nesse contexto, medidas como o uso obrigatório de máscaras em lugares públicos, distanciamento social, lockdowns e vacinação contribuíram de forma extremamente significativa para diminuir a transmissibilidade do vírus. Dados da pandemia da Covid-19 no Canadá, segundo o site Bing Covid. Total de casos, 3,9 milhões. Número de óbitos, 41.576 mortes. E doses de vacinas administradas, 85,9 milhões. Portanto, após tudo que foi elucidado, conseguimos perceber a importância dos sistemas de saúde para o combate à pandemia de Covid-19, tanto no Brasil quanto no Canadá. Nesse sentido, a partir da análise dos números e a reação de ambos os governos, podemos concluir que para o controle da pandemia é de extrema relevância que os governantes façam investimentos em seus sistemas de saúde, tratamentos paliativos para casos mais graves, campanhas para conhecimento básico de segurança e também campanhas para vacinação, incentivando a vacinação, que é a forma mais eficaz de combater e controlar os números, e também o surgimento de novas variantes. Sendo assim, necessitamos de estudos diários e avanços na ciência para chegar ao fim dessa pandemia.